Olá, o meu nome é Luís David e este é o 30º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. Conheci a minha convidada de hoje há vários anos, mas, na altura, não trocámos muito mais do que um olá. Hoje espero que ela me diga um pouco mais do que isso. E tenho aqui comigo a Ana Marta Kaufmann. Olá, Tatá, como é que estás? Tudo bem? Obrigada pelo convite para estar De aqui nada. contigo. Obrigado por teres aceitado. Nada. Olha, e Vamos foi a isso, não foi? Nós conhecemos há uns anos, assim, numa coisa muito rápida, de camarim, Sim, de passagem, sim. de olá, não sei muito bem quem é que tu és, mas olá. Sim, eu tinha ido ver um espetáculo que tu fizeste em Leiria, Sim. ver uns colegas, e por acaso eram teus colegas também, Sim. e porque houve uma altura que eu estava muito a par do que é que a Orquestra das Beiras fazia, e então ia ver, e tinha amigos e etc. E pronto, foi assim que E nos cruzámos lá, cruzámos assim, num camarim. num camarim da vida, e pronto. Olha, obrigado por teres vindo. Então, eu estive a fazer aqui uma pesquisa sobre ti. Sim. Ficaste nervosa agora. Vamos ver. Mas sabes, fiquei muito surpreendido. Porque, a sério, fiquei mesmo, porque já fizeste muita coisa. Mesmo. Eu descobri mesmo muitas coisas. E muitas coisas que eu, sei lá, não estava à espera de encontrar. E depois falaremos sobre isso. E já tens aqui algumas experiências também de andares em formações lá por fora e coisas assim do género. Portanto, fiquei muito surpreendido pela positiva. Ai, obrigada. A sério. Afinal, não sou uma fraude. Olha, então, começando por ti em pequenina, ou Sim. seja, de onde é que surge esta, sei lá, paixão pelo teatro, ou como é que isto acontece na tua vida? Então, é muito engraçado como tudo surgiu, porque foi muito por fases. Eu, aos 5 anos, a minha mãe inscreveu-me em aulas de balé e nunca ninguém na minha família, pelo menos que eu saiba, não fiz essa pesquisa da minha árvore genealógica o suficiente para saber se já havia alguém Algum com artista na família? inclinações artísticas, mas pronto, sucedeu que fui eu a pessoa que decidiu enverdar pelas artes, mas na verdade a minha mãe inscreveu-me no balé. Eu sou natural da Madeira, eu sou madeirense, tenho um pai alemão, as áreas são completamente diferentes lá em casa. A minha mãe guia turística, o meu pai biólogo marinho, a minha irmã mais velha acabou por enverdar por ciências. E pronto, isto tudo começou porque fui para o balé em pequenina e desenvolvi muita expressividade, teatralidade e acho que me identificava mais na vida com o estar assim, nessa brincadeira, nesse fingimento, do que com a vida real. Acho que a realidade não me interessa nada, o que me interessa é a ficção, fantasia e tudo mais. E eu adorava balé na altura, fiz durante 8 anos, estive lá numa escola, ou seja, era muito novinha, fiz dos 5 aos, pronto, já não lembro bem, Sim, mas 13. foi durante o ensino. Pronto, eu não sou muito boa a matemática, o ensino primário, por isso o ensino preparatório, não é? Sim. Ou seja, foi assim. E na altura, a minha primeira experiência com teatro foi porque realizámos um bailado, que era o Quebra-Nozes, e escolheram para ser o irmão da Clara. Ou seja, para fazer de rapaz. E eu fiquei extasiada com o convite e era um papel muito teatral, mais do que dançado. E eu tinha de estar sempre... Era um rapaz muito resingão, não gostava que tivesse sido oferecido o quebra-nozes à Clara e eu só tinha uma noz. E está tudo documentado em fotografias. e então era assim uma coisa muito teatral. Eu identificava-me muito com aquilo. Simultaneamente... Em casa, eu via poucos desenhos animados, eu só queria ver MTV e o VH1, sempre a ver videoclipes, a imitar as coreografias, a tentar aprender aquilo tudo. Então, pronto, foi assim uma ligação muito natural. Não sei se queres que eu me prolongue. Não, eu não estava, ou seja, não estavas à espera, portanto, vais para o balé aos 5 anos, não é? Ainda Sim. não sabes propriamente, sei lá, se vais querer seguir aquela área ou não é? Não. Mas de alguma forma foi uma escolha certa, digamos assim, da tua mãe se calhar em pôr-te no balé porque acertou na área. Ela diz que eu estava sempre a mexer-me, a bailar em casa e a cantarolar e etc. E depois, na verdade, a minha relação com o teatro surgiu mais tarde, porque depois, nos últimos anos
do balé, ou seja, sei lá, eu estava quinto, sexto, nono, sétimo ano, desculpem, eu não sou boa a matemática, mas a professora de música do quinto, sexto ano falou-me de um espetáculo de Natal que ia haver. Eu cantei o All I Want for Christmas Is You e ela falou-me de uma academia de música e disse: acho que tu devias prosseguir com o teu gosto pela música e não sei o quê. E na altura eu decidi sair do balé porque tínhamos começado a fazer pontas e eu não me identifiquei. Estavas com os pés destruídos. Sim, eu não me identifiquei com esse masoquismo, digamos assim, apesar de ainda adorar balé e de ir ver espetáculos e tudo mais. Mas pronto, decidi ir para a Academia de Música e tinha lá canto coral e etc, formação musical e tudo mais. E a relação com o teatro veio também através da música, através de uma ópera de Jorge Salgueiro. Jorge Salgueiro é um compositor português que eu acho fantástico e ele costuma compor para o Teatro Bando, acho que é uma companhia que se calhar já muita gente conhece ou já teve contacto. E na altura ele compôs 2 obras para a Madeira, ou seja, tinha uma narrativa. A narrativa que foi escrita teve a ver com Madeira e acontecimentos que se passaram, históricos e algo ficcionados também. E a ópera chamava-se Orquídea Branca, era uma ópera romântica. Tinha solistas que vinham, como nós dizemos na Madeira, do continente. E pronto, eu estava no coro, adorei aquela experiência toda, estar constantemente a ensaiar, viver a ensaiar. E no fim o encenador dessa ópera, que era madeirense, era um ator e encenador madeirense, disse que eu devia experimentar aulas de teatro porque era muito expressiva. E pronto, eu decidi, eu vou me inscrever em aulas de teatro. Na altura estava indecisa, vou fazer curso profissional de interpretação ou vou seguir Línguas e Humanidades, porque eu também gosto muito de ler e de literatura. E eu decidi, bom, vou estudar Línguas e Humanidades, mas continuar sempre com as minhas atividades e a minha formação extracurricular. Fui para as aulas de teatro, ao mesmo tempo continuava na Academia de Música. E pronto, eu, enquanto estava no secundário, eu percebi, eu tenho de fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, não sei como, e depois começava a pesquisar, não é, na internet, e foi assim que descobri o teatro musical, ou seja, não consumo teatro musical desde a infância. Pronto, a Disney e essas obras, sim, todos os filmes musicais, não é, que foram adaptados para cinema e tudo mais, mas pronto, foi assim. E eu decidi, acho que foi no 11º, que eu queria estudar artes performativas, teatro musical, tudo o que envolvesse dança, teatro e canto. É giro, como é que conseguiste, né, começar na dança, depois passaste para o canto, no coro, e depois daí, por causa de um maestro, passas para o encenador da ópera. Por causa do encenador, passas para o teatro. Ou seja, foste agrupando as áreas, não é? Sim, foi faseado. E isso ainda é uma coisa presente em mim, porque eu gosto muito de obras sem ser necessariamente teatro musical. Portanto, eu alimento um gosto também dentro das áreas isoladas, digamos assim. Sim, e a verdade é que depois também foste fazendo as várias áreas isoladas, não é? Pelo menos eu sei que no teu percurso tens aí óperas ou por a parte de coisas mais cantadas só, coisas só mais de interpretação, mais de teatro. E é uma coisa que me interessa muito, além do teatro musical, poder fazer mesmo uma variedade de coisas. Sim, e então quando tu decides, ok, está na hora de ir estudar artes performativas, é quando sais da Madeira? Ou ainda estás lá? Exatamente. Portanto, eu acabei lá o 12º. Na altura tinha, não é? Já andava a pesquisar escolas fora, pela Europa, mas pensei que a minha formação... Querias ir logo para outro país qualquer. Porque na verdade a minha irmã também foi estudar para Londres, física, ou seja, nada a ver comigo, mas já tinha ido lá, já tinha ido ver musicais ao vivo e, não é, chorar. Sim, pois eu queria perguntar isso, que é quando é que também depois começaste a ver teatro musical? Sim, fui dessas vezes que fui visitar a minha irmã a Londres, tive a oportunidade de ver alguns musicais. E depois andava sempre de
de uma forma desenfreada, a pesquisar na internet obras e quem é que são estas pessoas, como é que era a história. A minha irmã na altura ofereceu-me aquele livro do John Kenrick que é Musical Theatre, a History. Eu li aquilo tudo e pronto, eu sou um bocado nerd, portanto eu gosto muito de conhecimento, coisas assim, tipo enciclopédico, digamos assim. E na altura, bem, isto é um bocado ilegal, não façam isto, mas eu comecei a colecionar pro shots, partituras, tudo que eu encontrava assim na net. Respeitem os direitos de autor. Okay. Mas, por exemplo, isso foi com que idade? Ou seja, quando é que tu ias a Londres visitar a tua irmã e começar a ver musicais? Eu creio que foi entre o 9º e o 12º ano. Ou seja, isso ainda contribuiu mais para tu depois pensares, não, é mesmo isto que eu quero fazer. Sim, E lembras-te qual foi o primeiro musical que viste em Londres? Foi o Mamma Mia. Eu não gosto muito do formato de jukebox musicals, mas achei-os incríveis. Acho que o primeiro que me impressionou foi o Wicked. Vi o Wicked, chorei litros. Foi o primeiro que eu vi. Sim, a minha memória de enquanto ela estava lá a estudar, porque depois eu cheguei a ir lá a fazer aqueles cursos de verão e aí sim, não é? A ver musicais quase todos os dias e vi outros que me marcaram muito também, Rei Leão e Miss Saigon. Vi aquele revival de 2016 e também vi teatro lá no West End. Mas o primeiro assim que sinto que me marcou foi o Wicked. E por exemplo, quando foste ver esses musicais, foi porque já tinhas tido a dança, já tinhas tido o coro, já estavas a fazer aulas de teatro também e já tinhas tido essa paixão, já tinhas tido essa realização de quero juntar estas três áreas. Portanto, já sabias o que era um musical. Sim. E quando vais a Londres já pensas, não, eu quero ir ver o musical porque eu quero ver as três áreas juntas já tinhas visto algum musical nessa altura? Ou se calhar na verdade também não me lembro se já tinha... Sim, ou seja, já tinha visto muita coisa em vídeo. Na Madeira eu não sei se alguma vez vi uma produção de teatro musical. Se calhar vi alguma digressão de alguma coisa que veio, não é, do continente para lá, mas não que me tenha ficado na memória. Na verdade eu guardei, lembro quando eu estava lá eu guardei tudo que era panfletos e folhas de sala dos espetáculos, mas acho que na verdade a primeira coisa que eu vi foi a Companhia Nacional de Bailado na Madeira, que eu lembro-me que tem essa folha de sala, mas tenho a ideia de ter visto qualquer coisa do Rei Leão, mas não me lembro mesmo tipo a produção, em que idioma é que era. Pronto, foi uma digressão, eu fui ver, era pequenina e e adoraste. Exato. Ora, e então depois sais da Madeira para ir estar artes performativas, ou seja, tiveste a ver outros países? Sim, mas depois concluí que eu queria mais bagagem e que o investimento também era puxado e pensei em pesquisar em Lisboa. Eu já tinha ido a Lisboa uma vez por causa daqueles encontros de teatro escolares. Fui lá está, eu não expliquei, mas a academia onde eu estava de música era também onde eu tinha aulas de teatro, porque aquilo era, na altura chamava-se Gabinete de Coordenador de Educação Artística, agora pertence ao Conservatório Regional da Madeira, e na altura havia todas as áreas lá. E então era o mesmo sítio, foi com esse grupo, não é, das aulas de teatro que nós tínhamos, que viemos a Lisboa e eu achei encantador. Acho que é importante referir, eu venho de um sítio muito pequeno, tem muita vida social, tem um desenvolvimento urbano incrível, na minha opinião, mas eu sou mesmo fascinada por cidades grandes, porque eu não gosto eu gosto de me sentir pequena. Gosto de sonhar, como todos nós, mas gosto muito de me sentir pequena onde estou e de sentir que sou tipo um pontinho numa grande massa de pessoas. Tanto que há uma cena do filme do Charlie Chaplin, que é o Tempos Modernos, em que começa com o rebanho de ovelhas e é feito um paralelismo com as pessoas a entrar no metro. E eu achava isso fascinante quando eu vi para Lisboa. Um metro, as pessoas a correr para o trabalho. Hoje em dia, claro, uma seca. Mas achava isso fascinante, a quantidade de pessoas, a altura dos edifícios, e então eu sou mesmo muito fascinada por grandes centros urbanos e grandes cidades, e para mim Lisboa, não é? Eu só conhecia Madeira, Londres e outra viagem qualquer, mas Lisboa apaixonei-me pela cidade, digamos assim, e pronto, decidi pesquisar que tipo de oferta formativa
havia. Encontrei a EDSAI, que foi onde fiz o curso de teatro musical, e encontrei a ESTAL, que já não existe, infelizmente, mas que tinha uma licenciatura prática de artes performativas. O plano curricular estava estruturado para ser o mais versátil possível, mas com uma grande componente de criação contemporânea. Portanto, não era necessariamente teatro musical, ou seja, tinhas improvisação, interpretação, outras cadeiras de criação, tinhas movimento, treino técnico, que era tipo condição física, tínhamos canto ensemble também, tínhamos história de arte, ou seja, tínhamos seis práticas e três teóricas. E tínhamos sempre produção, nos 3 anos letivos, fazíamos sempre tipo showcases, ou seja, exercícios das disciplinas práticas, e depois, na altura, no meu 2º ano, eu tive a Matilde Trocado como professora, foi professora da cadeira de teatro musical. No 2º ano eu tive cadeiras que gostei muito. Uma era teatro-dança, que é um registro que eu também acho fascinante, Pina Bausch, toda a gente diz Pina Bausch, não é? Mas acho que é um trabalho maravilhoso. E teatro musical, estava louca e, obviamente, não é? Como já falei um bocadinho contigo e te contei que gosto muito de Sondheim, o exercício que eu fiz era só Sondheim. E na altura, pronto, isso tudo estava a fomentar o meu gosto, e ao mesmo tempo, ou seja, eu estava lá de segunda à sexta, e no sábado era o dia inteiro na EDSAI a estudar lá no curso de teatro musical. Fazias os 2 em simultâneo. Sim, precisamente. E no meu último ano era só projeto, portanto no primeiro semestre fizemos uma peça de Aristófanes, e o meu 2º semestre, que foi uma experiência muito importante para mim, tive a oportunidade de fazer Erasmus numa escola em Espanha, em Málaga, e eu achei o ensino espanhol fantástico. Eles têm lá muitas, o nome é sempre igual, é a Escola Superior de Arte Dramático, e eu fui para a Escola Superior de Arte Dramático de Málaga, e tu na altura podes escolher as cadeiras que tu queres fazer para fazer a correspondência com as cadeiras que já ias ter, e era giríssimo porque lá as licenciaturas em artes são 4 anos, e era uma escola que eles tinham licenciatura em encenação, teatro de texto, teatro físico e teatro musical. Claro que eu escolhi teatro musical. E fui muito, muito, muito feliz, identifiquei-me muito, tinha professores incríveis, e eles visualizam muito a formação do performer completo, ou seja, todas as cadeiras, o que for stage combat, esgrima, coisas como cambalhotas, não é? Sim. Teres essa formação toda, solfégio e formação musical, muito importante. Tínhamos canto para teatro musical e canto moderno, era uma opcional que eu decidi fazer, porque eu gosto muito de música, para além de teatro musical, música comercial, pop, R&B, esse tipo de coisas, então achei que era uma opcional interessante. Tínhamos danças de salão, pronto, e tínhamos interpretação para teatro musical, tínhamos também um módulo de interpretação para câmara, ou seja, imensas disciplinas, muita coisa. porque os créditos estavam muito distribuídos. Como o meu último ano era ano de projeto, eram tipo 5 disciplinas, que era tipo produção, os ensaios e essas coisas todas, eram créditos mais largos por cada disciplina, mas lá, como era o 3º ano deles, não era o último, o 4º ano deles é que é o ano de projeto. Pronto, pois tu apanhaste aquelas disciplinas todas. Sim, foi fazer cadeiras, e eles gozavam connosco, tipo, eu e a minha melhor amiga, que fomos juntas, vocês vieram para aqui mesmo para estudar, e nós estávamos felicíssimas na escola, não queríamos estar na escola. Depois a escola tinha um auditório maravilhoso, as salas tinham excelentes condições, e pronto, eu fui mesmo muito feliz. Fizemos o Jekyll and Hyde. Pois, eu tinha aqui apontado isso. Sim, ou como eles gostam de dizer, Jekyll e Hyde. Eu no início não sabia que musical é que eles estavam a falar, depois é que cheguei à conclusão que era o Jekyll and Hyde, e pronto, acho que é isso. Olha, fui muito feliz. Tu desde pequenina, que na verdade, ou seja, tu alguma vez pensaste em seguir outra carreira que não a carreira artística?
Não, só tinha considerado, ou seja, eu sabia que gostava muito de literatura, Pois. mas com aquela inocência. Às vezes as pessoas, pelo menos na Madeira existe, não sei como é que é cá necessariamente, mas existe muita mentalidade de nós temos de sair para podermos crescer profissionalmente e desenvolver a carreira, que é uma coisa que a nossa geração tem muito, não é? O desenvolvimento de carreira. Entretanto perdi-me, mas estava a dizer... Estamos a falar de poderes ou não ter sido uma outra carreira, se alguma vez tinhas pensado nisso. Que eu acho que, pelo menos para mim, a decisão de ter seguido, ter decidido ser atriz, não é? E fazer disto vida, é uma decisão completamente inocente. E felizmente eu nunca recebi dos meus pais aquele tipo de comentários de instabilidade, não sei o quê. Os meus pais sempre me apoiaram muito em tudo, então eu também não vivi com essa ideia de que, felizmente, e sou muito grata aos meus pais pelo que investiram na minha educação e formação para poder ser atriz e todo o apoio moral que me dão, porque, não sei, para mim foi só, eu quero cantar, dançar, interpretar personagens, é isto que eu vou fazer da vida, como assim... E, portanto, na altura, se eu tivesse seguido outra coisa, não é? Como já tinha dito, gostava muito de literatura, eu também não ia saber na prática o que é que isso implicava. Ia tirar uma licenciatura em estudos de qualquer coisa, não é? Não sei como é que isso iria traduzir depois numa profissão, mas sim, eu nunca senti que fosse uma decisão corajosa. É só, eu acho que tu só ganhas essa noção depois quando estás no mercado de trabalho, não é? Que percebes não é? Tudo o que implica, percebes as dificuldades e, o ser freelancer e tudo mais. Mas eu perguntei porque estava-te a ouvir a contar a história toda e realmente parecia-me uma coisa muito decidida, muito, quase como um amor à primeira vista, natural, um amor à primeira vista que segue o seu caminho, não é? Que parece que nunca houve dúvidas. Se calhar não tiveste nenhuma dúvida. Honestamente não, ou seja, eu sinto que a dureza surge no mercado de trabalho. A estudar, eu sempre fui muito feliz. Claro que começam a surgir as coisas que na verdade em todos os adultos surgem, o síndrome do impostor, eu sou uma fraude, tenho que treinar muito, não é? E é uma área que nós temos de estar em constante formação para garantirmos que estamos em forma e que estamos à altura dos desafios também é que nos queremos propor e para os quais queremos crescer. Mas sim, foi tudo muito natural. Então, quando às vezes amigas minhas da Madeira, etc., dizem: pá, tu foste a corajosa. Eu, não foi coragem nenhuma, eu só queria, tipo, brincar. Isso é incrível. Olha, e é depois quando tu voltas de Málaga que entras no mercado de trabalho? Ou antes já tinhas feito algum espetáculo por Lisboa? Sei lá, deves ter feito, por exemplo, não sei se na EDSAI fizeste aquelas produções de final de curso, final de ano. Fiz o Cats e a Família Addams. E tive a oportunidade no meu último ano, ainda quando estava, ou seja, no terceiro ano da licenciatura, eu trabalhei com uma companhia que são os Lisbon Players. Eles fizeram uma opereta, o Pirates of Penzance. Eu fui a Edith e adorei a experiência porque era com uma orquestra. No coro eu já tinha tido sempre a experiência de tocar com a orquestra, tanto que um dos meus sons favoritos é o afinar da orquestra. O início, não é? Orchestra Tuning Up. Sim, adoro esse som e pronto, também acho que essa conexão com a música clássica também vem do balé, etc. Sim. Mas poder fazer essa experiência, era assim uma orquestra, era um conjunto de câmara, digamos assim, não eram assim muitos instrumentistas. Sim. Mas foi uma experiência incrível, foi totalmente em inglês, não é? Porque a companhia é uma companhia inglesa, é uma companhia semi-profissional, as audições são sempre abertas a todos. Eu não sei como é que funciona atualmente, porque já não estou muito familiarizada ou conectada, mas isto foi em 2015 e foi muito bom, porque tinha assim um vestido, assim... Não era vitoriano, mas era daqueles vestidos clássicos. Tipo época. Sim, exatamente. Mas esse foi o teu primeiro trabalho? Sim, em Lisboa. Sim. Ainda durante o curso? Sim. Ok. E, por exemplo, qual é a sensação de tu nunca tinhas feito nenhum espetáculo de teatro musical quando estavas na Madeira? Ou seja, tiveste sempre as três áreas separadas. Exatamente. Depois, quando chegas cá, e quer na EDSAI ou mesmo na escola onde fizeste a licenciatura, como é que foi de repente
juntar essas áreas e entrares para um grupo onde toda a gente também gosta das três áreas e onde toda a gente quer fazer isso. E de repente fazes a família Adams ou o Cats. Maravilhoso. Eu sempre senti um grande distanciamento. Espero que isto não sou pedante da minha parte, mas nós às vezes brincamos com isto, os muggles, não é? Mas eu, quando estava, não é, na escola, a fazer a minha vida normal, a crescer, eu nunca me identifiquei com as pessoas. Claro que tinha uma amiga ou outra, mas Sim. acho que sempre fui bastante isolada. E quando eu comecei, não é, as atividades extracurriculares, era o que eu queria, era onde eu queria estar, era com aquelas pessoas que eu me identificava. Portanto, depois quando vim para Lisboa e as pessoas, independentemente de gostarem mais daquela área ou de outra área, até porque nesta aula, como era um curso tão abrangente, havia interesses muito diferentes entre nós também. Eu era a maluquinha do teatro musical, obviamente, e identificava-me mesmo muito com as pessoas, porque são pessoas que também querem viver de fantasia. Sim. Não, mas eu acho que é normal, ou seja, eu não acho mesmo que seja pedante. Eu acho que todos nós, eu também passei por isso, não é? De repente começamos a fazer uma coisa que gostamos muito, apanhamos-nos num grupo de mais pessoas que também gostam muito daquilo, não é? De repente são, sei lá, são os nossos amigos, não é? São as pessoas com quem nós gostamos de conversar, sim, de estar, de ir sair, não é? De nos apaixonarmos. Sim, exatamente. Acho que é isso, acho que é muito normal. Sim, pronto, e foi um bocado, em termos sociais, acho que foi isso que eu senti enquanto estava a estudar cá, em Lisboa. Sim, e depois voltas de Málaga e começas a trabalhar. Exato, audition season. Ou seja, partes logo para audições, em Lisboa. Sim, na verdade, eu depois de ter voltado de Málaga, portanto, Lisboa, inscrever-me em audições, procurar essas ferramentas todas, plataformas, não é? Formas de nos inscrevermos e podermos apresentar-nos para começarmos a trabalhar. E na altura eu tive a oportunidade, eu ainda fui esse verão para Aveiro, e é aqui que eu depois estou familiarizada com a Orquestra das Beiras, porque conheci, estava a pesquisar workshops para fazer nesse verão. E na altura, ou seja, a Universidade de Aveiro, que tem um departamento de música e tem canto lírico, como tu sabes, até porque também já trabalhaste lá como encenador, se não me engano. Sim, muitas e vezes. Como, sim. Abriram um curso de encenação de ópera. E interessa-me muito a voz cantada no seu todo. O ato de cantar em si parece uma coisa não natural, mas eu acho muito natural. Não percebo porque é que as pessoas dizem que o teatro musical aquilo não é nada natural. Não, eu por mim, eu na minha esfera privada, eu estou no supermercado e eu estou a trautear a música que está a dar no supermercado. E de repente flash mob, não. Mas, e então interessou-me essa vertente, e eu quando estava a estudar, eu sentia muita dificuldade em criar. Eu sentia que tinha uma visão analítica, porque sou muito metódica, mas o criar, como alguns colegas de repente, ok, vamos criar o nosso exercício, e já estavam a ver as luzes, os figurinos, o estilo de interpretação e não sei o quê, eu sentia muita dificuldade. Então eu tinha feito também um seminário de encenação enquanto estava a estudar com os Artistas Unidos, que foi uma experiência incrível, e decidi, olha, um curso de encenação de ópera, trabalhar voz cantada, direção de acting para voz cantada, acho isso espetacular. Inscrevi-me e na altura conheci quem lecionava esse workshop era o Cláudio Oshman, que ensinava também, porque, ou seja, aquilo era tipo... Tenho muita pena de nunca ter trabalhado com ele. Eu já tive essa sorte várias vezes já trabalhaste como assistente de encenação dele e assim também, não é? Sim, é verdade. E pronto, foi o meu primeiro contacto com ele, e aquilo, ou seja, ele encena os alunos que se inscrevem para fazer a ópera, ou seja, anualmente há sempre uma ópera lá, os jovens cantores que estão a estudar inscrevem-se nesse curso para poderem ter esse processo de ensaios, e abriram assim um curso de encenação de ópera e éramos os assistentes dele, e depois à noite tínhamos umas aulas mais específicas, ou seja, o dia todo era ensaios com os cantores, e
E na altura, ou seja, eu fiz isso durante 2 anos. No segundo ano já não fui como workshop, porque depois acho que nunca mais abriu, se não estou em erro, mas fui como assistente. E vou só dizer isto, porque isto é um daqueles full circles que eu acho sempre muito especiais. O segundo ano que eu fui lá a Aveiro, o primeiro ano foi a Flauta Mágica de Mozart e o segundo ano foi Carmen de Bizet, que é uma ópera que eu acho incrível. E foi dos primeiros CDs que eu ouvi, porque o meu pai tinha as suítes da ópera em CD e eu lembro-me de brincar com uma colega do balé, pequeníssimas, porque eu tirava o CD, levava para a escola de balé e punha aquilo e nós inventávamos coreografias. E depois quando eu fui, ou seja, Não em pontas? 1000 anos depois, não, Não em pontas. quando fui 1000 anos depois para Aveiro, o Cláudio pediu para eu coreografar uma parte, um momento, porque aquilo também tinha umas alunas de Foi dança. buscar uma coreografia que tinhas feito com a tua amiga Não, porque em ele na pequenina. altura, aquilo ele pediu, é flamenco, e eu nunca tinha dançado flamenco na altura, tipo, pesquisar muitas referências para poder fazer e criar ali uma parte, e aquilo tipo, foi daqueles cantinhos no coração de, isto está a dar uma volta à minha vida. Sim. Estou a voltar a uma referência da minha infância, e isso foi muito especial. Só aqui um parênteses. Sim. Mas então, tiveste em Aveiro essas experiências e depois, enquanto atriz, enquanto performer, quando é que as audições começaram a dar certo? Então, eu, nesse verão, não é? Fiquei com um trabalho como atriz durante um ano letivo na Companhia Teatro Sonho, que faz obras do Plano Nacional de Leitura. E fiz também um dos concertos participativos na Gulbenkian, que há sempre, ou seja, as pessoas podem se inscrever, há uma audição e depois forma-se um coro que é adicionado ao coro Gulbenkian, adicionado, acho que não fez sentido nenhum que eu disse. Ou seja, que acaba por ficar um coro muito mais numeroso para fazer uma obra. Sim. É um projeto que eles têm que se chama o Coro Participativo e fiz isso. E foi assim o meu primeiro ano de trabalho. Eu estava E os espetáculos eram teatro musical com a companhia? Ou era não era um teatro musical. Okay. Às vezes tinham músicas e tinham algumas coreografias, mas nada de muito elaborado. Era sobretudo teatro. Eu lembro-me que fiz o Leandro Rei de Líria, a farsa de Inês Pereira de Gil Vicente, o Júlio Cavaleiro César? da Dinamarca. Júlio César não foi com isso, eles. isso, Okay. isso é mais tarde na minha vida. Pronto, acho que fizemos assim essas obras do Plano Nacional de Leitura. Para escolas, foi o meu primeiro assim, trabalho okay. E sinto-me muito feliz por esse ter sido o meu primeiro trabalho, porque foi estar em cena todos os dias. Pois, tiveste um ano sempre seguido. Sim. Incrível, Ou seja, nós tínhamos tipo umas 3 semanas de ensaio e depois começámos a estrear. E enquanto estávamos em cena com um espetáculo, depois começas a ensaiar outro. Pois. Ou seja, foi um ritmo que para mim foi muito importante e na altura eu ainda não tinha... eu hoje em dia tenho imensas rotinas e rituais, porque acho muito importante cuidarmos do nosso bem-estar, não é? O nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. Na altura, pronto, não é? De 21 anos, acabado de sair da escola, trabalho, vamos ali, dar uns saltinhos no palco e não sei o quê. Então, eu já era uma pessoa metódica, mas ainda não tinha todos os cuidados que agora tenho, e aquilo na altura já era assim um puxão. Pois, faziam quantos espetáculos por dia? Era só um por dia? Máximo 3. Pois, era raro fazermos um por dia. Pois, normalmente nesse tipo de companhias, nem espetáculos para escolas e assim, sim. normalmente são 2 por dia no mínimo. Sim. Até chega àquela altura do Natal e a coisa piorava. Chegávamos a 3 por dia, sim. E depois continuas com o teu percurso? Sim, depois fiz o meu primeiro musical profissionalmente, que foi o A Caminho, que foi onde conheci o Pedro Ribeiro. Sim. Encenador. Para quem não o conhece, vá pesquisar, porque ele tem um percurso incrível e ele é um encenador muito talentoso. Trabalhei, isso foi mais ou menos um período de trabalho de 2 meses e qualquer coisa. Depois fizemos uma digressão em Fátima também, foi assim uma grande felicidade fazer uma personagem no musical, coreografias, e também rodeada de pessoas que adoram teatro musical. Era uma obra com
com cunho religioso, porque era aquilo, na altura havia umas comemorações, era o centenário. Não me Ai, lembro. pá, devia saber estas coisas. Mas eu na altura, eu juro que sabia. São muitos espetáculos, depois as coisas Ou seja, isto foi em esquecem-se. 2017 e a digressão foi em 2018. Foi o meu primeiro musical profissional. Sim. Pois é possível. Então eu também fiz um espetáculo em Fátima Sim, sobre os sim. acontecimentos de Fátima. Sim, portanto, foi numa altura em que Fátima estava a celebrar coisas, Sim, então- centenários e coisas assim. Sim, Sim, é sim, verdade. sim. Eu também sou péssimo com essas coisas, esqueço-me de tudo, mas era, foi por aí. E depois continuaste sempre, ou seja, tu foste sempre continuando depois com projetos. Sim, na altura eu também, foi quando eu comecei a trabalhar com o Cláudio como assistente de encenação no Grupo Teatro do Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem um grupo de teatro para os seus funcionários, quem se quiser inscrever, e estive lá até durante alguns anos, mesmo após ele depois, durante alguns anos, ele depois de alguns anos, perdão, saiu e pude trabalhar também com o Miguel Loureiro, que foi assim uma experiência maravilhosa, que é um ator e encenador português, costuma fazer muitas produções de São Luís, Dona Maria, coisas assim. E foi assim uma experiência muito exigente. Ou seja, foi nessa altura também que eu fui fomentando a minha relação com o Cláudio ou seja, eu sempre primeiro como assistente de encenação e mais tarde depois é que comecei a trabalhar em projetos dele como atriz. Sim, fiz o A Caminho, depois tive a oportunidade de vir cá para o Porto pela primeira vez trabalhar com o Cláudio, como assistente de encenação num musical da I Am Life, que foi a Surpreendente Fábrica de Chocolate. Pronto, foi um período de trabalho assim de um mês e nesse ano eu acabei por fazer estes trabalhos como assistente de encenação e comecei a perceber, se calhar o meu olho analítico serve para alguma Pois, coisa. eu perguntei isso, é uma coisa que tu gostas de fazer. Sim. Hoje em dia praticamente já não o faço, até porque, ou seja, como todas as pessoas que começam a trabalhar, havia aqueles períodos de não haver tanta coisa, claro. repensar a vida, não é? Ou o que é que eu estou a fazer? E na altura eu acho que ainda tinha pouca noção da minha identidade artística, então eu sentia que eu era muito go with the flow. Ainda não tinha muitas estratégias sobre mim ou como desenvolver-me ou que tipo de coisas é que eu queria fazer, e então pronto, era... Ias aceitando aquilo que te ia aparecendo. Exatamente. E pronto, passados uns anos, não, ou seja, eu estou agora a situar-me em 2018. Em 2019 eu comecei a trabalhar com uma companhia que faz espetáculos de teatro musical em itinerância, que é a Criarte, dirigida pelo Paulo Ferreira. E comecei a fazer, ou seja, musicais de formato pequeno, não é? Formato portátil, não é? Para podermos ir e eu tenho muito carinho por esse trabalho. Sim. De poder apresentar espetáculos e de sentir que estamos em terrinhas que as pessoas têm pouco acesso a teatro ou teatro musical, e pronto, continuo a colaborar com eles. Eram espetáculos familiares ou eram espetáculos sobretudo para escolas também? Escolas e câmaras municipais. E câmaras municipais, público geral. Pois, e andaste a circular pelo país todo. Sim, já fiz assim umas valentes circulações com a Criarte. E gostas disso? Gostas de andar a passear? Gosto. Hoje em dia já vou gostando mais de estar no mesmo sítio. Fixa num mas... teatro. E sobretudo depois da pandemia, quando voltei a fazer digressões, eu adoro estar numa carrinha, isto é super divertido. E pronto. E nesse ano, 2019, foi o Pedro Ribeiro, com quem eu tinha trabalhado no A Caminho, faz-me um convite para fazer uma audição para nada mais, nada menos que o Fantasma da Ópera, produção do Armando Calado. Eu fiz a audição e... Que era para ser um mega espetáculo, não é? Sim, eu até achei, nem sequer sei como é que isto surgiu, como assim, tipo, pronto, isto não há de ser nada, não é? Estou sempre a fazer audições, whatever. Entretanto, fiquei. What the hell? Entretanto, fiquei. Ou seja, um projeto de grande dimensão. Sim, eu lembro-me de ver. Eu tinha muitos colegas também que faziam parte.
Meg Giry ou Meg Giry, às vezes as produções podem alterar a forma da pronúncia, como se é britânico, mas as referências são francesas, não é? Pronto. E contracenar com a Sofia Escobar, não há mesmo palavras para isso. O Fantasma da Ópera foi o primeiro musical que eu conheci, não é? Dos meus estudos desenfreados, como já te disse, e eu lembro-me perfeitamente de ver a Sofia Escobar na televisão, no programa Portugueses pelo Mundo, ela ter emigrado para Londres, estar a fazer um musical no West End, como Christine. Eu adoro o musical do Fantasma da Ópera, e foi uma experiência de sonho. Não há mesmo palavras para explicar o quanto eu cresci artisticamente. E não sei se já tinha estado alguma vez assim, porque vocês numa sala fizeram grande. Coliseu? Não, Campo Pequeno? Coliseu do Porto, que não fui eu que fiz essas sessões, foi outra colega, a Joana Amorim, e eu fiz 4 das 5 sessões no Campo Pequeno. Pois. Ou seja, de repente também estar assim numa sala para milhares de pessoas. Foi aí que eu senti pela primeira vez aquilo que se chama performance anxiety, que não tem nada a ver com nervos. É uma coisa muito mais hardcore. Foi a primeira vez que eu senti, porque tu não tens, às vezes, não é? Nos espetáculos que nós fazemos, nós temos a experiência no ensaio geral termos público. Nada te prepara para veres uma arena com 4.000 pessoas. Pois. E eu vou abrir a boca, estas pessoas vão ouvir, eu sou uma fraude. Ainda para mais uma obra super conhecida, ou seja, as expectativas daquelas pessoas já vão... Sim. E foi a Orquestra das Beiras. Foi? Ou seja, novamente, não sabia. full circle a acontecer. Não sabia que tinha sido as Beiras. Foi o a tocar. António Vassalo Lourenço que dirigiu a orquestra. Não sabia. Dirigiu musicalmente o projeto. E tu depois disso, fazes a música no coração também? Sim, já passada a pandemia. Exato, não é? Depois surgiu a pandemia e como a maior parte dos nossos colegas, não é? Não trabalhei durante essa altura e foi assim uma altura muito, muito deprimente e uma altura de ressignificar muito a nossa relação com o nosso trabalho, porque às vezes é muito curioso esta coisa de nós sermos profundamente apaixonados por isto, porque isto é um estilo de vida, não é apenas um trabalho ao mesmo tempo. Que é um trabalho, e que tens de ter as tuas responsabilidades, não é? As tuas contas e tudo mais, mas ao mesmo tempo isto é uma espécie de oxigénio. Sim. E então foi uma altura de ressignificar, não é? A relação com o trabalho. E eu lembro-me que na altura, isto já foi no segundo confinamento, eu senti uma vontade muito grande de me definir e de me redescobrir e de voltar a estudar. E houve um confinamento que eu fui das pessoas mais produtivas, porque eu decidi ter uma rotina como eu tinha quando estudava, ou seja, treinar, ler livros, tudo, interpretação, toda a literatura que eu tivesse em casa, ler obras, tudo o que fosse masterclasses online. Na altura havia muita coisa, não é? Que surgiu e era tudo gratuito. Fiz tudo o que havia e então começar a pensar em repertório, porque durante muito tempo eu sentia que não sabia onde encaixar a minha voz ou as características da minha voz e então que eu não percebia, e também nunca em aulas de canto e etc, nunca tinha percebido o meu sweet spot, ou que tipo de papéis é que são a chave, digamos, para mim. E então eu fiz muito esse trabalho individual todos os dias de estar a estudar para poder reconectar-me com não é, o trabalho e tudo mais. Mas que força de vontade. Sim, mas lá está, eu também digo isto porque hoje em dia, não é, estávamos a falar sobre isto há pouco, que a nova geração que está a estudar acho que tem muito mais sensação de identidade e propósito do que se calhar nós quando começámos e audições, go with the flow, o que surgir, olha, nem sei. E então eu quis ser muito, perceber e ter estratégias em relação a mim. E na altura, depois quando o confinamento acabou, felizmente tive a sorte, e isto é mesmo sorte porque na altura acho que estávamos todos muito triggered com qualquer anúncio de trabalho, audições, tudo o que surgisse. Acho que estávamos muito mais sensibilizados para esse high stake de ter ou não ter trabalho, ter trabalho e poder contagiar.
esse tipo, eu lembro que na altura, quando eu recomecei a trabalhar, sentia muito essa ansiedade de, se de repente alerta, não é? a minha saúde é responsável pela sustentabilidade de todos nós, bem, é uma pressão psicológica gigante. E na altura eu comecei a trabalhar com a Luís Lourenço Produções, que também fazia e faz produções teatro musical infantil. Fiz o Lago da Aventura e fiz o Klaus, o irmão do Pai Natal. Já não me lembro se é assim o título, peço desculpa, Luís. Nos meus apontamentos está Klaus. Pronto, então ainda bem que eu não falhei. E ao mesmo tempo surgiram convites para fazer teatro, que foi uma lefada de ar fresco na minha vida, porque uma coisa que eu sinto muito e que certamente muitos atores de teatro musical sentem, que é, ou seja, a maior parte das audições abertas que há nas nossas, não é, Lisboa, Porto, são para obras de teatro musical. Para tu poderes aceder a teatro-ficção, o que é que dobragens, o que quer que queiras experimentar e enverdar, são caminhos mais sinuosos, ou que precisas de fomentar contactos e mostrar material e tudo mais. E pronto, ter a oportunidade de fazer teatro foi mesmo uma lefada de ar fresco. Tenho imensos colegas que adorariam fazer obras de teatro, mas que, pronto, às vezes é mais complicado aceder, digamos assim. E pude fazer Shakespeare com um encenador que adorei trabalhar. Ele é muito talentoso. Acho que há muita gente que não está familiarizada com o trabalho dele, mas aconselho, se puderem ver produções dele. Ele tem um talento gigante para adaptação e encenação e códigos de encenação. Ele é mesmo fantástico, que é o Manuel Jerónimo. E fiz um projeto de Shakespeare ao ar livre, que só teve 2 edições. Não sei se eles planeiam voltar a fazer. Foi 2021 e 2022. Eu fiz a primeira, 2021, e foi no Parque Moraes na Parede, que é a linha de Cascais. E ele tem um método de trabalho muito rigoroso, e foi uma adaptação, obviamente, para os tempos modernos, e foi uma experiência maravilhosa. Logo de seguida fiz o Júlio César, fiz a personagem de Brutus. Era uma adaptação que tinha um cunho algo feminista, éramos praticamente todas mulheres, menos o César, e foi maravilhoso trabalhar com ele e a direção dele. E pronto, senti que foi muito importante para mim voltar a conectar-me com a voz falada, e na altura... Sim, até com outras pessoas, né? Que não conhecias, né? Porque já estavas muito no teatro musical. Sim, pude conhecer colegas maravilhosos. Outros colegas, sim. Sim, pude conhecer e trabalhar com colegas muito talentosos e pessoas incríveis. E também perceber que o que eu quero é fazer mesmo um trabalho global. E pronto, fiz o ano de 2021. Também foi muito importante o trabalhar a voz falada, porque na altura foi quando eu descobri os exercícios SOVT, os exercícios das palhinhas, e entre outros. Não são só os que usam a palhinha como instrumento, mas também outros. Porque... ou seja, depois de um ano e tal, não é? sem trabalhar, o estar todos os dias, e na altura eu estava felizmente com vários projetos, estava na Luís Lourenço ao mesmo tempo, estava a fazer um ciclo de leituras encenadas ao mesmo tempo. Foi assim, havia uma grande sobrecarga, e o estilo de declamação era muito projetado e às vezes gritado. E na altura eu andava louca em pesquisas e descobri, isto por causa daquele confinamento que eu tive no mesmo ano, e descobri os exercícios SOVT, que eu sinto que foram um game changer para a minha voz, para a minha saúde vocal, e que foi mesmo muito importante. E depois os colegas todos me perguntavam o que é que eu estava a fazer. Eu fico sempre rouco, não sei o quê, não sei o que mais. E então eu comecei a... há estas coisas nós podemos fazer, e a ideia é alongar, não é estares a gastar constantemente o teu instrumento, não sei o quê. E a palhinha quando é usada não é, da forma mais
mais correta, tipo, pode ser é claro que as mesmas coisas não resultam para toda a gente, mas nessa altura eu comecei a ficar fanática com as palhinhas e então toda a gente já gozava comigo porque eu ando com uma caixa de palhinhas atrás de mim. E pronto, foi esse ano de 2021 foi assim, foi logo depois da pandemia, foi muito importante. Foi a música no coração. Música no Coração foi em 2022. Ok. Sim, foi 2022 foi um ano assim também tenso, em termos de afluência de trabalho e instabilidade, e por acaso o convite para fazer uma Música no Coração surgiu assim também na altura do verão. Foi um espetáculo também novembro, dezembro, e nesse ano eu fiz um espetáculo, não sei se pode considerar teatro musical, mas era teatro com música, encenado pelo Cláudio Oshman, que foi das coisas mais difíceis e das minhas obras preferidas de ter alguma vez feito, que foi, a peça chamava-se Saudade, e nós éramos três atores. Era um texto sobretudo direcionado para famílias. Explicava de uma forma muito lúdica o conceito de saudade. E tinha músicas do compositor Carlos Garcia, e a minha personagem era toda a gente menos o rei e rainha. E era um espetáculo com projeção, e eu fazia 15 vozes. Uau! Às vezes eu falava comigo própria. E então, aquilo foi incrível. Na altura eu tinha começado a estudar com o Diogo Pinto. Muita gente conhece o trabalho dele, não é? O trabalho dele como professor de canto, como vocal coach, como terapeuta da fala. Ele de facto ele também é uma peça muito importante para a minha autoestima e desenvolvimento vocal. E na altura o poder de explorar era dobragens ao vivo, Pois. porque depois nós interagimos com as projeções. Não davas em maluca às vezes? Tu não confundias vozes? Sim, nos ensaios havia momentos engraçadíssimos desses. Pois, ai, não era esta voz agora. Sim, isso chegou a acontecer. E felizmente o Cláudio deu-me imensa liberdade criativa. Quem já trabalhou com o Cláudio sabe que ele também gosta muito dos estímulos que os próprios atores dão e a identidade que os atores dão às personagens, e foi mesmo dos meus projetos favoritos, porque eu gosto muito de me transformar, de me metamorfosear, olha aqui esta palavra, e então poder fazer esse trabalho de transformação constante e ao vivo, não é? Porque as pessoas estão a ver-me a mudar as vozes, e eram transições é uma loucura total. Bruscas, e foi isto foi, ou seja, nós depois ainda tivemos digressões. Pude ir aos Açores o ano passado com este espetáculo, que foi uma experiência maravilhosa, conhecer jovens das escolas dos Açores. Nunca tinha ido aos Açores, pude dar um workshop lá, foi maravilhoso. E acho que é um espetáculo que comovia bastante, e era muito divertido, e, ou seja, pude fazer durante bastante tempo, ou seja, no período de um ano ainda fizemos muitas vezes, tivemos em cena na Boutique da Cultura, e depois fizemos circulação, e das coisas mais especiais que eu fiz. E foi também na altura do Música no Coração, que também era aquele musical que nós todos vemos nos natais, em casa. E que nos dispõe sempre bem, não é? É impossível. Sim, eu gosto muito também de repertório clássico, de teatro musical, Rodgers and Hammerstein, e mesmo coisas mais antigas, Cole Porter, jazz e isso tudo. Portanto, foi novamente, e foi uma experiência em arenas maiores, Superboc e Altice. E foi a minha primeira vez a usar in-ears também uma grande diferença. E diziam-te as falas pelo in-ear? Não, ou seja, o que tu tinhas era
Sim, a mesa. ouvias a A mesa orquestra. e a orquestra. Sim. Porque quando tu estás lá na arena, tu ouves com eco. Pois, eu sei. Ou seja, pois, Sim, também sim, já sim, deves sim. ter tido esse tipo de experiências no teu percurso profissional e aquilo. Não, eu já tive uma vez com o Inir a dizerem umas falas ao ouvido para eu... Boa. Isso também é uma loucura. Sim, sabes que Os neurónios fritam uma assim um coisa bocadinho. que eu acho muito interessante no trabalho do teatro musical é que pronto, isto também já foi teorizado por muitos dramaturgos e compositores, as especificidades da interpretação. Mas uma coisa que eu acho mesmo muito fascinante, e que tu não tens isso nos outros registros artísticos, é esta rapidez e disciplina com que nós temos de pensar na nossa construção de personagem. Porque nós muitas vezes, e já tivemos, e espero que cada vez tenhamos mais a experiência de ser swings, covers, understudies, isso tudo, e esta experiência que é tudo tão exterior a ti, não é? In-ears, interpretar com in-ears, teres uma outra envolvência sonora e de tu criares um mundo absolutamente verdadeiro dentro de todas estas condicionantes de... Às vezes tens de ir interpretar... Isso aconteceu com Música no Coração. Eu era a Sister Margareta e depois pediram para fazer cover da Baronesa e foi numa altura em que íamos entrar em corridos com a orquestra. Então eu já tive de apresentar um produto acabado sem qualquer ensaio. E eu acho mesmo muito importante que todos possam ter este tipo de experiências, porque não há nada que nos alimente tanto os nossos métodos de trabalho, sem ser estas experiências extremas de eu tenho de criar uma personagem do nada, não há cá estudo, não há cá diários. Não é? De repente deixas ligar o interruptor e passas a ser aquela personagem que tens que fazer. Ou seja, a nossa disciplina e a nossa rapidez de nos transformar é uma coisa que não tem comparação, acho eu, corrija-me se eu estiver errada, mas acho que não há comparação. É uma esquizofrenia e uma disciplina brutal. É incrível, é incrível. Sim. Olha, dando aqui o salto, agora estás a ensaiar o We Will Rock You. Exatamente. Então, entusiasmada? Muito, muito, muito entusiasmada, muito feliz com esta oportunidade. E tem sido fantástico, tem sido muito intenso, mas acho que estamos todos muito, muito, muito felizes. Sim, eu já vos apanhei uma outra vez lá à porta dos ensaios, vocês saem todos muito suados. Portanto, devem ser dias de muito trabalho. Sim, são dias de muito trabalho, muita felicidade, muito companheirismo. Acho que o apoio que temos, que se tem sentido entre colegas tem sido fora de série mesmo, e é isso, estou muito entusiasmada, porque, ou seja, a terceira vez que trabalho com o Armando Calado é a primeira vez que não é um musical clássico, mais clássico, não é? Sim, e então está a ser brutal, também uma nova equipa artística, muito entusiasmada com isso, o João Artur Guimarães, a Daniela Pinto na coreografia, o Paulo Pires na direção musical, também já tinha feito a direção musical do Música no Coração, mas novo encenador, nova coreógrafa, e a componente de dança é muito forte, não é? Comparativamente aos musicais clássicos, por isso está a ser maravilhoso viver uma experiência de ensemble, que é o coração, porque faz tudo, canta tudo, dança tudo. E é isso, as minhas, ou seja, depois de Música no Coração, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Caixa de Cena e com o JP também, que também está agora no Will Rock. Fizeste o Corcunda e a Branca de Neve? O Corcunda de Notre Dame e a Branca de Neve, que foi a primeira vez que eu interpretei uma princesa, help. até à data para infantis tinha sempre feito vilãs, portanto foi assim sair dos hábitos interpretativos também, e nessa altura o JP tinha coreografias brutais, ele coreografou o musical do Corcunda de Notre Dame e já tinha sido uma experiência fantástica, porque dançar é maravilhoso, faz bem à saúde, e estar agora a trabalhar com a Daniela e a visão criativa dela e a readaptação que eles estão a fazer do musical, que é dos anos 2000, não é? Para agora está a ser uma experiência muito fantástica, e estou mesmo muito grata de estar rodeada
por colegas talentosíssimos. Não há palavras para descrever a quantidade de talento que está naquela sala. Boa. Sim. Estás a ver? Por isso é que no início, quando eu estava a dizer que tinha ficado muito surpreendido pela positiva, porque lá está, estive a pesquisar coisas sobre ti, porque realmente é isso. Acho que tu fizeste imensa coisa e eu desconhecia muito sobre ti, não é? Nós nunca tínhamos estado assim tanto tempo à conversa. Sim, claro. E acho, olha, adoro essa parte de seres geek dos musicais e de gostares de ir ver os clássicos e os Sondimes e de saberes quem são os atores e os compositores e tudo isso. Eu gosto muito disso também. Acho isso muito fixe. Sim. Acho isso muito fixe. Hoje em dia, eu acho que isto acho que é uma coisa, quer dizer, quem quiser e se interessar por isso, há muitos atores que se manifestam TikToks e Reels e falam sobre muitas coisas importantes do nosso trabalho, a nossa resiliência psicológica que temos de alimentar, a forma como temos de ressignificar todo o processo de fazer audições e do nosso valor pessoal e o nosso valor artístico, etiqueta em relação a colegas. Há tantos atores da Broadway, West End, a falar sobre isso nas redes sociais e eu acho que são conteúdos mesmo muito interessantes e para quem for geek como eu, acho que é mesmo, acho que são coisas muito interessantes, porque isso é uma coisa que eu sou mesmo, tento ter mesmo muita, acho que nós precisamos de trabalhar o nosso ego e não nos tornarmos corruptíveis, não sermos tóxicos para os nossos colegas. Acho mesmo muito importante fomentar bons ambientes de trabalho, ambientes seguros, ambientes em que, porque não nos cabe a nós retirarmos-nos ou desclassificarmos colegas das oportunidades de trabalho. It is what it is. A indústria funciona assim, vamos usar os colegas para nos inspirarmos e não para os inferiorizar. E funciona melhor se nos ajudarmos, não é? sim, e então acho que eu encontro muito conteúdo assim na internet e nos TikToks da vida e por isso fica aqui uma recomendação. Fica a dica. Os atores, há tantos atores a darem conselhos, a explicar como é que eles fazem o aquecimento, como é que é para eles a experiência de serem swings e etc. E pronto, eu gosto de ser uma geekzinha nesse aspecto. Olha, vou às notícias, pode ser? Às notícias? Sim, então vamos a isto. A segunda parte do filme Wicked vai chegar mais cedo aos cinemas. A nova data de estreia é 21 de novembro de 2025. A dupla de compositores Ben Pasek e Justin Paul alcançou o estatuto de EGOT. Isso significa que com este prémio eles se juntam ao pequeno grupo de artistas que já ganhou um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony Award. E por estes dias na Broadway. No dia 16 de setembro de 2003, Hugh Jackman fez a sua estreia na Broadway no musical The Boy from Oz. A sua atuação valeu-lhe o Tony Award de melhor ator. Então, chegamos àquele ponto. Eu pedi para tu escolheres um musical favorito que tenha marcado de alguma forma, e foi à primeira, tu acertaste à primeira. Já não acontecia há algum tempo. Tu escolheste o Sunday in the Park with George. Sim. Porquê? Então, como já disse, sou maluca pelas obras do Stephen Sondheim, porque eu interesso-me muito por dramaturgia e eu acho que nunca houve um compositor que tenha que compõe de uma forma tão dramatúrgica como ele. E de formas que se calhar nem são tão orelhudas, não é? Porque ele faz muito uso de dissonâncias e outros recursos musicais que talvez que era por isso no tempo dele ele não era o mais apreciado. E ele sempre falou de que as pessoas iam muito ao teatro para escapar da realidade e ele queria confrontá-las com a realidade, para obrigá-las a pensar. E eu gosto muito da forma como ele trabalha os problemas da humanidade, das emoções, do amor nas suas obras e
o Sunday in the Park with George cativou-me bastante a primeira vez que eu vi o Pro Shot com o Mandy Patinkin e a Bernadette Peters, porque aquelas questões todas dele ser artista podem parecer um bocado eruditas quando se vê assim um musical, mas eu achei aquilo muito profundo e muito filosófico e encantou-me muito. E o universo da personagem de Dot, que é a paixão pelo artista, que é algo com que eu também me identifico muito, porque agora, falando um pouco da vida pessoal, sempre que eu me apaixonei tem a ver também muito com a vertente artística, e então aquela relação e aquela ambivalência entre eles é algo que, em termos emocionais, me comove bastante. E é por isso que eu escolhi o musical. Fala da complexidade das relações humanas e da relação social, da arte, do valor da arte, de uma forma muito profunda, muito filosófica, e eu acho que é por isso que me conecto tanto com esse musical. Então agora deixa cá ver se eu acerto nisto. Agora até fiquei com medo agora. O musical Sunday in the Park with George estreou na Broadway em 1984 com Bernadette Peters, como tu disseste, num dos principais papéis. Com músicas de Stephen Sondheim, o musical explora a vida do pintor Georges Seurat, é assim que se diz? Eu acho que sim. Talvez. E o processo criativo por trás da sua obra A Sunday Afternoon on the Islands of La Grande Jatte. Sim. Exatamente. Que francês bonito o meu. Olha, obrigado. Acabou. Obrigada. Ai, já está tudo. Olha, gostei muito, obrigado. Obrigado por teres vindo. Obrigada eu pelo convite e também parabéns a ti por este projeto de dares a conhecer tantos dos nossos colegas e também nos conhecermos um bocadinho melhor os percursos de cada um, não é? Sempre, acho que é sempre tão giro e importante, e percebemos o que é que move cada um e nos inspirarmos nos nossos colegas também. Pronto, ok. Obrigado. Obrigada. E obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. Este episódio foi gravado com o apoio da Elenco Produções. Obrigado. Que